Beleza? Seguinte, hoje eu vou fazer são uns 4 vídeos pequenos falando sobre a soma projetada, tá? Então, ela é super fácil de fazer. Se você prestar atenção aqui, ó, você pode entender muito bem a soma projetada, tá? Eu posso colocar em um quadrado. Pensa sempre em forma básica, para você faz exercício com forma básica para você entender o processo. Então eu tenho uma soma projetada do objeto. Eu conheço Quando você conhece o processo, fica muito mais fácil, fica muito mais realista. Pode ser um quadrado, pode ser uma esfera. Você consegue fazer com mais realismo, tá? Pode ser um cone. Vamos fazer, tá? Um cilindro. São essas 4 formas básicas que você consegue praticamente fazer, entender e executar. Entender e executar. Então, qualquer elemento que chegar na sua frente, praticamente tudo baseado nessas 4 formas básicas: o quadrado, a esfera, o cilindro e o cone, tá? Então, quando você entende esse processo de soma projetada, fica muito mais fácil. Então, vamos lá? Primeira coisa, você tem que ter em mente o seguinte: para fazer uma soma projetada, eu preciso de a fonte de luz, pode ser natural ou artificial, tá? O objeto em si, esses 2 elementos, tá? Aí, para encontrar a soma projetada, você precisa de quê? Eu preciso de a fonte de luz, como eu falei, é natural ou artificial, tá? A base da fonte de luz, tá? Aí eu preciso mais a base do objeto e o toco do objeto. Então eu preciso dessas 4 partes, ó: base da fonte de luz, base do objeto, fonte de luz e o topo do objeto. A partir dessas informações, eu vou conseguir fazer uma soma projetada. Então, qualquer elemento, pode ser orgânico, quadrado, com essa mentalidade você vai encontrar a soma projetada do objeto, tá? Então, vamos lá? O primeiro vídeo vai ser um pouquinho, em torno de uns 15 minutos, que aí nós vamos executar um cubo, para vocês entenderem o processo, tá? Aqui. Quando você entender isso aqui, os outros fica super mais fácil. Colocar nosso cubinho. Aqui, ó, já tem um cubo pronto. Vai ficar super fácil de diminuir o tempo do vídeo. Vou fazer colocar um pouquinho mais perto para dar soma muito grande. É só para nós entender. Tá bom. Então aqui, ó, tem a base
da fonte de luz. Eu tenho a fonte de luz aqui, igual eu falei para vocês, pode ser artificial ou natural. Eu tenho a base do objeto e o topo do objeto, tá? O procedimento é bem simples. Então fazer cada um com a cor diferente para vocês ficar melhor no vídeo para vocês aí. Ó, base do objeto com base da fonte de luz. Fonte de luz, o topo, que é a fonte de luz, e o topo do objeto, tá? Então, vou fazer. Risca fora, fora. Tá? Então é base com base, agora topo com topo. Então aí, ó. Repetindo, ó. Base com base, topo com topo. Então, eu tenho aqui a esquina do quadrado, né? Eu tenho o B e o A, o C e o D, o E e o H, o J e o I, tá? Aqui, ó, o A e o B se encontram onde? Aonde? Aqui dentro, ó, dentro do cubo, tá? Marcando esse pontinho aqui. O C e o D se encontram onde? Vai. Deixa eu riscar um pouquinho aqui, que faltou um pedaço aqui. Então, um pedacinho aqui. Tá, um pedaço do vermelho. Ó, o C e o D se encontram aqui, ó. Tá? O E e o H se encontram aqui. O J e o I se encontram aqui, ó. Tá? Então, cada pontinho desses aqui, ó, vai se ligar entre si e nós vamos encontrar a soma projetada, tá? Alguns casos pode acontecer um desses pontos ficar dentro do cubo, que ficou como aqui, ou dentro onde a soma é projetada. Então vamos ligar os pontos, vocês vão entender, tá? Vou fazer com preto mesmo. Essa linha aqui, ó, tá? Equivale a essa linha aqui, ó, da sombra, tá? Então essa lateral do cubo aqui, essa aresta do cubo, equivale a essa aqui projetada no chão. Essa aqui, como ela deu dentro do cubo, então ela desaparece, tá? Então a gente começa pela aqui no cantinho, ó, equivalente.
Então, essa lateral aqui, ó, equivale a essa aqui, ó, tá? Então, equivale ao C e o E, que equivale a essa de baixo aqui. Essa aresta aqui, ó, essa linha aqui, equivale aqui em cima aqui, ó, do J e o E. E como o nosso cubo aqui ele tá transparente, mas ele é sólido, né? Na verdade é um sólido. Entre essa linha aqui, ó, do I aqui embaixo, ó, equivale a essa de cima aqui, ó, tá? Então a sombra do nosso cubo é essa aqui, essa área todinha aqui, ó. Então, para nós conseguir a sombra projetada, nós precisamos de quê? Voltando da base da luz e a fonte de luz, base do objeto e o topo do objeto. Vou preencher a sombra para vocês ter noção como fica melhor ainda. Bora ver que dá para preencher para vocês enxergar. Aí a sombra projetada do cubo, tá? Então, tenha em mente o seguinte: qualquer objeto que você queira colocar a sombra projetada é o mesmo processo, tá? Base com base, topo com topo. Ligamento dessas duas informações eu encontro a sombra projetada. Pode variar o tamanho da sombra? Pode. O tamanho da fonte de luz que você colocou, a distância onde você colocou a fonte de luz referente ao nosso cubo. Então, vamos fazer o mesmo procedimento, só que é uma sombra menor. Deixa eu virar aqui. Virar do outro lado aqui, coloca aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Aproveitar a folha. Fazer a sombra projetada, só que a fonte de luz vai ficar bem alta. Deixa eu tirar essa régua daqui. Que vai atrapalhar meu processo. Vou colocar aquela embaixo aqui. Então vou colocar a fonte de luz bem perto do cubo para vocês verem a diferença. Alta, ó, mais perto do cubo. Tá bom. Deixa eu ver o que vai dar aqui. Deixa eu ver o que vai dar sombra. Vai ficar bem curtinha. Então, aqui vai ser a base da minha fonte de luz. E aqui em cima, no topo, não sei que vocês vão outra vez, a parte de cima, aqui, ó, perto do finalzinho da folha aqui, vai dar a nossa fonte de luz. Então vamos lá, vamos colocar a mesma esqueminha do outro. Vermelho a base.
Vamos descer um pouquinho aqui para vocês verem onde está a nossa fonte de luz aqui. Só um pouquinho. Aí mesmo esqueminha do outro, tá? Do outro cubo. Eu tenho a base da fonte de luz, a base do objeto, o topo da fonte de luz e a fonte de luz, tá? Então, ó, A com B, C com D, F com H, J com I, tá? Então aqui, ó, por acaso também caiu dentro do objeto um dos pontos, não tem importância não. Aí o princípio continua o mesmo, ó. O A e o B se encontrou aqui dentro. O C e o D se encontrou aqui, ó. O E e o H se encontrou aqui. O J e o I se encontrou aqui. Agora nós vamos ligar os pontinhos. Bem simples, não tem dificuldade nenhuma, tá? É só ter em mente isso aí, base com base, topo com topo. Tirando isso, exercício, exercício, exercício. Então, nesse caso aqui, ó, a fonte de luz está mais perto do objeto e mais alta, tá? Então, a sombra vai ser menor, tá? Então aqui vamos projetar a sombra, marcar a sombra aqui para vocês. Vou colocar um mais escuro. Aqui, 1, 2. Isso aí, ó. Base, lembrando sempre, ó. Base com base, topo com topo. Juntando as duas informações, eu vou encontrar a sombra certinho, tá? Então, em mente isso, você consegue fazer praticamente tudo questão de sombra projetada, tá? No próximo vídeo eu vou falar sobre o cone, tá? Vamos lá? Então aguardo você no próximo vídeo.